Vamos falar um pouco agora sobre governança digital, ainda dentro do tópico governo digital. Governança digital, ela está intimamente ligada a um decreto, que é 8638, mas antes de praticamente entrar no assunto governança digital, eu queria lhe convidar para uma reflexão sobre a diferença da governança para a gestão, porque é um assunto que existe muita confusão a respeito. O que é governança? Governança está ligada à alta gestão das instituições e a governança ela equilibra os interesses de todos os envolvidos, ou seja, no caso de um banco, ali na governança eu tenho que ter representantes dos investidores, eu tenho que ter representantes dos próprios trabalhadores, eu tenho que ter representantes da sociedade, eu tenho que ter representantes dos órgãos de fiscalização. Esse núcleo ou esse grupo de interessados forma o governo, forma a governança digital. E o que é a gestão? A gestão é um outro núcleo que cuida da realização, do atingimento das metas definidas pela governança. De uma forma geral, então, a governança define e monitora, e a gestão procura atingir aquelas definições que foram concebidas pela governança. Por isso, então, o Decreto 8638 trata da governança digital e não da gestão digital. O que o decreto diz? Que ele institui a política de governança digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal. E o que seria essa governança? A governança digital tem algumas finalidades. A governança digital ela veio para gerar benefícios para a sociedade através do uso de informações e dos recursos de tecnologia da informação e comunicação para prestação de serviços públicos. Resumindo, governança digital deve gerar benefícios através da tecnologia para a prestação dos serviços públicos. Além disso, um dos grandes objetivos da governança digital é estimular a participação da sociedade na formulação das políticas públicas. Então, a governança digital necessariamente deve ter participação da sociedade. E o terceiro grande objetivo da governança digital é garantir que a sociedade possa obter informações observadas as restrições legalmente previstas, ou seja, a governança digital deve ofertar informações para a sociedade de forma que todos possam acompanhar o andamento dos investimentos públicos, qual o status dos projetos, o que está acontecendo, o que está previsto para o futuro. E isso tudo de forma digital. A governança digital observa os seguintes princípios. O foco da governança digital é nas necessidades da sociedade. O foco, portanto, não é o órgão público. O foco é a sociedade. Segundo item, abertura e transparência. É necessário que haja acesso, é necessário que haja transparência em relação às informações, seja recursos, seja projetos, seja o status de obras, situação de andamento de cursos, de implantação de novas estruturas. Terceiro item, compartilhamento da capacidade de serviço. O que significa isso? Significa que se nós temos condições de compartilhar algum serviço, nós devemos fazer isso. Principalmente, esse item diz respeito ao compartilhamento de informações. E da mesma forma, se for necessário e conveniente, usar recursos e informações de outros órgãos públicos. Simplicidade. A governança digital deve
priorizar por soluções simples. O governo não quer que os órgãos públicos inventem a roda novamente. Ele quer apenas facilitar o acesso a determinadas informações. A governança digital deve priorizar os serviços públicos disponibilizados em meio digital, ou seja, acabou a era do papel. Não queremos mais informações, não queremos mais formulários, não queremos mais que as pessoas tenham que preencher um formulário em papel, escanear e mandar para a universidade. O governo quer que isso seja disponibilizado de formato 100% digital. Segurança e privacidade. As pessoas devem poder solicitar informações, devem poder ter acesso àquilo que elas precisam de forma segura e ainda assim mantendo a sua privacidade. A governança digital deve priorizar a participação e o controle social, ou seja, as pessoas, qualquer um que tiver interesse em ter acesso às informações, qualquer um que quiser saber o status dos projetos, qualquer um que quiser saber o andamento dos investimentos, o uso do recurso público, deve ter o seu acesso assegurado. Finalmente, o governo como plataforma. Os órgãos públicos são a plataforma de prestação de serviços na governança digital. E isso tudo deve ainda utilizar a inovação como a alavanca, como a mola mestra que vai organizar essa transformação. Hoje, a inovação tem sido aplicada de uma forma relativamente lenta no serviço público e é necessário que isso seja adotado de uma forma diferenciada. Agora que nós conhecemos os princípios da governança digital, vamos conhecer as diretrizes. A primeira diretriz que deve ser observada é que todos os serviços devem ser oferecidos na forma de autosserviço. O que é autosserviço? É aquele serviço onde, tanto quanto possível, o próprio cidadão demanda por aquele serviço. Ou seja, a pessoa pode solicitar o que precisa sem ter que recorrer a alguém. Ela pode demandar o serviço sem necessitar da interação de uma outra pessoa. Isso é o autosserviço. A segunda diretriz é que serão oferecidos canais digitais de participação social para formulação, ou seja, não basta monitorar, é necessário permitir que as pessoas participem da formulação, da formatação, da implementação e do monitoramento e da avaliação das políticas públicas, ou seja, é garantido que a participação popular é muito ampla na governança digital, não apenas no monitoramento, mas também na formulação, na implementação e na avaliação das políticas públicas. A governança digital determina que os dados fornecidos à população serão disponibilizados em formato aberto, lá onde nós vimos as 3 leis e 8 princípios. Então, a governança digital usa aquelas premissas dos dados abertos, de forma que essas informações sejam amplamente acessíveis e utilizáveis por pessoas, por máquinas, assegurados os direitos à segurança e à privacidade. E, finalmente, a diretriz de que será promovido o reuso de dados. Ou seja, o objetivo disso é estimular a transparência, de forma que se alguém quiser montar um controle paralelo para monitorar o orçamento de um órgão público, a pessoa possa fazer isso com tranquilidade. Em relação ainda à comparação entre a gestão e a governança. A governança ela é definida pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, de 2010. Ela determina ou ela qualifica o relacionamento dos acionistas com a organização. No caso dos órgãos públicos, os acionistas seriam o próprio governo e a comunidade, que são considerados investidores dos órgãos públicos. A governança ela deve assegurar
aos sócios ou aos investidores, governo e sociedade, o gerenciamento estratégico da empresa e a efetiva monitoração dos gestores. Ou seja, a governança ela não está interessada na opinião dos gestores, ela está interessada no resultado prestado pelos gestores. Accountability, o que é isso? Responsabilidade pelos resultados. Se aquilo foi prometido, então aquilo deve ser alcançado. Um dos padrões de governança, um framework de governança que é o COBIT-5, diz que a governança garante que as necessidades, condições e opções das partes interessadas, os stakeholders, sejam avaliadas a fim de determinar os objetivos corporativos acordados e equilibrados. Então, governança envolve atendimento das necessidades, condições e opções dos interessados. E a gestão? O que é a gestão? A gestão é responsável pelo planejamento, desenvolvimento e execução do monitoramento definido pela governança. Resumidamente, a governança, portanto, ela está num nível muito alto, ela está num nível elevadíssimo da sociedade, onde nós temos um conselho de governança composto por várias pessoas que monitoram, que acompanham a performance e o resultado dos órgãos públicos. E a gestão ela é executada internamente por aquelas pessoas nomeadas para exercer responsabilidade dentro de cada setor do órgão público.